O imperador anunciou hoje o casamento da nossa protagonista no Palácio Imperial de Berkel, e embora ela tenha apenas 9 anos de idade, ele decidiu fazer isso para protegê-la. Diferente de outras protagonistas, nossa garota Isabella Schuyler aprova o plano do imperador, mas não, até que ele declara que ela se tornará a duquesa da casa Rosmond. Não me entenda mal, o velhote tem boas intenções, porque ele poderia facilmente casá-la com uma família de viscondes como a dela, mas ele quer o melhor para ela, considerando que os Rosmond são os nobres de mais alto escalão do império. O velhote está sendo generoso com a Isabella porque os pais dela, que faleceram, foram os únicos que concordaram em examinar e explorar o vazio, um lugar misterioso, onde uma névoa escura e constante ameaça e mata pessoas, e é por isso que os magos das trevas buscaram usá-lo. Quando o imperador ordenou que a área fosse investigada e destruída, os Schuyler, que se voluntariaram para ir, nunca retornaram e foram engolidos pela névoa escura. Então o velhote tem um carinho especial pela filha deles, que ficou órfã, mas Isabella despreza esse plano porque a família Rosmond a assassinou em sua vida passada. Sim, ela é uma regressora, ela já foi a duquesa da família Rosmond, mas foi abusada por essa mesma família. Ela foi forçada a transferir toda a sua herança de família para os Rosmond antes de ser envenenada até a morte. Se eu tivesse que culpar alguém, seriam os pais dela. Eles tomaram uma decisão imprudente, tornando sua única filha órfã. De jeito nenhum ela vai voltar para aquela família horrível, então ela pede ao imperador para não enviá-la para os Rosmond, mas sim para os Barmouth. Aquele homem deslumbrante ao lado do imperador, sim, ele é o Duque Callahan Barmouth, o protetor da família real e o líder da Ordem Gottfried, que é responsável pela segurança do império. Em outras palavras, ele é o cão raivoso da família real. Ele é conhecido por ser brutal, então quando ele se aproxima dela, nossa pequena sente um arrepio genuíno. O Duque a encara e afirma que ninguém admira sua família, então pergunta o que ela gosta nos Barmouth, o que a leva a fazer uma cena fofa, dizendo que quer estar do lado da justiça, como ele. O Duque entende que não pode discutir com o imperador, então ele propõe que Isabella fique com seu filho por um mês. Se ela sobreviver, ótimo, senão ele quer que o próprio imperador se livre dela. Eles agora estão na carruagem, e o Duque pergunta francamente como ela pôde considerar se casar com alguém que nunca conheceu. Ela não está preocupada com o casamento. Tudo o que ela quer agora é se tornar forte o suficiente para proteger a si mesma e sua herança. Ela também sabe que o filho do Duque, Yuta, terá uma amante no futuro, então ela pretende terminar o noivado assim que atingirem a maioridade. Quando eles chegam, o Duque informa Harold, mordomo-chefe, sobre Isabella, sua potencial nora, e diz a ele que tudo pode mudar em um mês, mas, por enquanto, ele quer que a garotinha se acomode. A família Schuyler é bem conhecida por sua inteligência, mas lhes falta poder e influência. Por isso, em sua vida anterior, famílias nobres, e até mesmo os servos, a desprezavam quando ela estava com a família Rosmond. Ela espera a mesma coisa desta vez, o que faz seus dedos tremerem. Mas para sua surpresa, uma mão quente e segura, e uma mulher se apresenta docemente como Magda, a governanta-chefe. Isabella se apresenta como a filha do Visconde Schuyler, que não tem nada a oferecer aos Barmouth, e pede para que não sejam tão corteses com ela, fazendo Magda quase chorar. A senhora diz suavemente que todas as crianças devem ser protegidas, então ela jura que vai cuidar dela, fazendo Isabella chorar de alívio por acreditar que escolheu a família certa. Nossa garotinha está se divertindo muito, aproveitando uma refeição quentinha. E isso a deixa toda aconchegada e sonolenta. Ela sonha com um lobo enorme rosnando, que deve ser o Duque. Mas então, ela é salva por um filhotinho preto, fofo e peludo. Ela acorda e descobre que o que estava acariciando era o próprio filhote, Yuta. Ele tem cabelo preto, olhos azuis enormes e uma voz suave ao se apresentar. E ele também tem 9 anos como ela, e eu já estou amando essa coisinha fofa. Ela fica surpresa ao saber que esse menino é, na verdade, um docinho, mas ela sabe que quando ele fizer 16 anos, a personalidade dele vai mudar por causa de sua doença, e é aí que ele vai conhecer seu amor predestinado. Mas, por enquanto, essa criança pequena e inocente parece feliz em se casar com ela, e está até disposto a arriscar a vida para protegê-la.
o que a faz sentir que ele talvez não entenda totalmente a gravidade da situação deles. Mesmo assim, ela decide preservar a inocência dele e entra na brincadeira, afirmando que também pretende protegê-lo depois que se casarem. Querida, cuida do filho e deixa o sogrão pra mim. E por falar no meu homem, ele agora está insistindo para nossa garotinha desistir e ir para a casa dos Rosenmans, porque os Barmouth são demais para ela. Ela ficará manchada de sangue, e ele tem certeza de que uma garotinha como ela vai enlouquecer. Mas Isabela está desesperada para ficar, então ela declara, com voz firme, que não sobreviverá se não ficar com os Barmouth. Callahan resmunga e decide sair do quarto por enquanto. No dia seguinte, quando Izzy está comendo e, aproveitando a atenção de todos os funcionários, o Duque chega para estragar o momento, ordenando que Magda a arrume para sair em 10 minutos. Izzy está absolutamente adorável em seu vestido branco e amarelo, o que cria um belo contraste. O Duque, com sua roupa toda preta e detalhes em vermelho, definitivamente tem um ar bem atraente. Apesar de Izzy o chamar de ceifador, eles chegam à mansão Ludgar, onde infames criminosos condenados à morte ficam presos, e hoje eles visitarão Bartholomew Duda, o incendiário em série que ateou fogo em 3 cidades, matando centenas de pessoas. O Duque quer que Izzy veja que eles são uma família que não só captura criminosos, mas também os pune. Bartali parece ser uma figura ameaçadora, com uma barba grossa e uma cicatriz, marcando metade de seu rosto. Mesmo assim, o Duque simplesmente mantém sua expressão séria de sempre enquanto diz a este criminoso que ele será executado em 1 semana. Isso faz Bartali gritar que não é um criminoso e que só fez aquilo para salvar sua filha, já que os habitantes da cidade tentaram usá-la como oferenda para os magos das trevas. Ele então implora para que Callahan lhe diga onde sua filha está, mas quando ele se recusa, ele cospe em seu rosto e grita que o Duque nunca está do lado da justiça. Quer dizer, eu até sinto pena, mas o fato de ele ter matado tantos inocentes, no processo me leva a crer que esta é a punição do Duque contra ele. Depois da visita à prisão, o Duque espera que Izzy perceba que se tornar um membro da família dele significa que ela será odiada por muita gente. Então, ele pergunta a ela novamente se ela ainda quer ser uma Barmouth Callahan. Ele sempre foi o assunto da cidade na vida passada dela, então Izzy sabe que ele acolheu a filha de Bartali e a escondeu em um templo, o que fez com que todos o detestassem, porque, na opinião deles, a filha de um criminoso também deve ser punida. Izzy pode nunca entender Callahan por completo, mas ela tem certeza de uma coisa: ele valoriza a lei e tem princípios fortes, e é exatamente por isso que ela escolheu os Barmouths. Ela quer ouvir da boca dele, então pergunta por que ele salvou a filha de um criminoso. Quando ele afirma que a criança é inocente, ela sorri e diz com orgulho que não se importa se as pessoas a odeiam porque, assim como ele, ela quer viver uma vida honrada. Ver como essa coisinha fofa e imprevisível faz o Duque cair na gargalhada, e finalmente o teste acaba e eles voltam para casa de mãos dadas. Modo sogro coruja ativado. Assim que eles chegam em casa, o Duque avisa ao Yuta, a Magda e ao Harold que a Isabela agora é oficialmente sua nora, e a cerimônia de noivado acontecerá em 1 mês. Olha só como o Yuta está feliz. Ah, que adorável! Naquela noite, na mansão Rosman, Rainer, o moleque mimado que se casou com a Isabela na vida passada dela, está aliviado por não ter que se casar com ela, o que enfurece seu pai, o Duque Herbert, pois parece que eles precisam de algo dela, já que o Yuta e a Isabela ainda não estão legalmente noivos. O Duque instrui seu assessor, Rodolph, a fazer o que for preciso para trazer a garotinha até ele, pela glória do tal Império das Sombras. Enquanto nossos pequenos aproveitam o piquenique, de repente Yuta assume uma postura de luta, sentindo que alguém os está observando. Esse cachorrinho fofo é, na verdade, um lobo feroz disfarçado. Rodolph se apresenta e inventa uma desculpa, dizendo que precisava ver o Duque Callahan, que aparentemente não está em casa, e foi por isso que ele acabou no jardim. Ele também explica que os Rosman convidaram a Izzy para sua propriedade, já que a família dela e a dele se conhecem há muito tempo.
por causa daquela história de colaboração em pesquisa. É verdade que o Duque Herbert apoiou financeiramente os pais dela, mas isso foi só porque ele queria algo em troca. A Izzy começa a ficar nervosa, pois a filha de um visconde não pode recusar um pedido de um duque, e ela pode acabar causando problemas para os Callahan. Querida, você não está mais sozinha, lembra? Olha só o Yuta, insistindo em acompanhar sua noiva, o que irrita o Rudolph a tal ponto que ele agora está agarrando a Izzy à força. Felizmente, Cão raivoso aparece e aponta sua espada instantaneamente para o pescoço dessa rena, imaginando como Herbert reagiria se ele devolvesse a cabeça de seu assessor. Meu amigo, eu tô pronto para descobrir. Rudolph recua, alegando que só lhe foi dito para convidar a Isabela para a mansão Rosman antes de fugir para salvar a própria pele. Depois que ele vai embora, Callahan se pergunta por que os Rosman estão atrás da Izzy. Então, ela confessa que seus pais se recusaram a oferecer ao Duque Herbert a coroa de Redgrum. É um artefato extremamente precioso, Callahan entende porque Herbert quer a Izzy e ela decide revelar que o item na verdade está guardado no Banco Central. Callahan decide adiantar a cerimônia de noivado em uma semana. Parece apressado, mas não se preocupe porque o papai aqui nunca pretendeu que a cerimônia fosse mal feita e planejou pedir a ajuda do Marquês Winkler. Os Winkler são a família mais rica do Império e são famosos por lançar tendências. Por isso a Izzy o imagina como um velho careca e malvado como Herbert. No entanto, quando eles chegam à propriedade dos Winkler, ela se surpreende ao ser recebida por um anjo Bruno, o filho mais velho do Marquês, e pelo próprio Marquês, que parece ser um chorão que adora o Callahan. Yuta conta para Izzy que seu pai salvou o Bruno uma vez, e o Marquês vem implorando ao Duque uma forma de retribuir, mas o Duque sempre recusou, pois isso poderia ser visto como suborno. Assim que se acomodam, Callahan pede ao Marquês que organize uma cerimônia de noivado perfeita em uma semana e lhe dá 10 dias não 10 segundos para fazer uma proposta. O pobre Marquês libera sua técnica de cálculo intensivo e B1 ele completou a proposta inteira, o orçamento estimado. Que contabilidade impressionante, haha. Naquele dia no campo de treinamento, Callahan anuncia que eles farão uma avaliação de aptidão física. Isso confunde a Izzy, o que leva a Yuta a se desculpar rapidamente por não tê-la informado antes que o lema de seu pai, e enfatiza que um Barmouth deve ser forte o suficiente para se proteger. Callahan então bate palmas e chama a Isabela, instruindo-a a correr 10 voltas ao redor da área de treinamento, em velocidade máxima, o que a choca. Izzy tenta convencer o Duque de que o treinamento pode ser um pouco pesado demais para ela, esperando que Yuta venha em seu socorro. No entanto, Yuta sorri com entusiasmo, garantindo que ela consegue. Depois de um tempo, Izzy desaba para recuperar o fôlego, enquanto Callahan fica chocado por ela só conseguir correr 5 voltas. Acreditando que crianças da idade dela deveriam conseguir correr mais. Senhor, nem eu aguentaria uma segunda volta, dá um desconto para essa coitadinha. Ele conclui que ela precisa passar por um treinamento básico para melhorar sua condição física, e rapidamente a levanta do chão para começar naquele mesmo dia, enfatizando que ela precisa estar em forma para a cerimônia de noivado. Com uma expressão severa, ele manda Izzy correr de novo, e nossa pobre garotinha continua correndo repetidamente até desmaiar, o que deixa Yuta preocupado. Izzy acorda sentindo dores intensas pelo corpo todo, quando a porta se abre e um homem sorridente a cumprimenta, se apresentando como Gilbert Wool, o cirurgião militar da Ordem Gottfried. Após examiná-la, ele observa que os músculos dela sofreram um choque devido ao exercício excessivo e repentino, e ele lança um olhar para Callahan, que prontamente explica que ela estava treinando. Depois que Gilbert descobre que Callahan fez Isabela correr 5 voltas em velocidade máxima, ele não consegue evitar de reagir e pede desculpas a ela sem parar. Depois disso, Callahan afirma que vai deixar o treinamento físico para Gilbert, mas que eles fariam um treinamento básico de espada naquele dia. Ele instrui Izzy a levantar a espada e manter a postura firme, o que ela faz com relutância, descobrindo que a espada é mais pesada do que parece, e fazendo-a tremer. Callahan chama Yuta e pede para ele demonstrar sua técnica,
Yuta então assume uma postura firme, segurando sua espada de madeira, e ataca rapidamente o boneco de treino à sua frente. Num piscar de olhos, ele o acerta 3 vezes, deixando Izzy impressionada, pois ela nem conseguiu ver seus movimentos por causa da velocidade. No entanto, a declaração de Callahan de que é a vez, e ela obedece a contragosto. No entanto, quando ela dá o primeiro golpe, ela erra o boneco completamente, o que surpreende tanto o pai quanto o filho. Callahan então diz para ela repetir o movimento até sentir os dedos dormentes e o corpo todo pesado. Nesse momento, Isabela pensa que mesmo depois de praticar por um tempo, ela não melhora e se preocupa em ser expulsa dos Barmouth. De repente, Callahan cai de joelhos, se desculpando e explicando que se tornar uma Barmouth significa que ela sempre estará em perigo. Por isso, ele só quer que ela aprenda habilidades básicas de combate para se proteger. Ela sorri quando percebe que Callahan está apenas tentando protegê-la. Então, quando Callahan sugere que eles terminem e voltem para dentro de casa, Izzy o impede rapidamente e implora para Yuta ensiná-la o que ele fez antes. Yuta então concorda animadamente e demonstra como fazer. Isabela está determinada a provar para eles que pode conseguir e que agora é uma Barmouth. Ela se posiciona firme, focada, olha para frente e mira. Callahan e Yuta ficam surpresos ao ver que Isabela finalmente conseguiu. Adivinhem o que meu ego diz? Sorriu Duque, satisfeito, enquanto Yuta elogia Izzy por seu golpe limpo e incrível. Mas, para a surpresa deles, nossa garota cai de joelhos, pois seu pulso dói terrivelmente. O Duque logo a pega no colo, encerrando o treinamento e elogiando seus esforços. Finalmente o dia do noivado chegou, e parece que o Duque se esforçou para convidar um grande número de nobres para a cerimônia. O papai está especialmente bonito hoje, com o cabelo arrumado. Izzy está linda e adorável como sempre. E Yuta é um fofo mais tímido. Eu bem que queria que eles estivessem com roupas combinando, mas nesse momento, um grupo de padres chegou, e um deles, Arnold Daloy, se apresenta, afirmando que os outros são todos seus discípulos. Sim, eles vieram em grupo por medo do nosso Duque Cão Louco e da Izzy. Izzy percebe que eles não estão ali para celebrar com eles. O padre Oten tem a audácia de mencionar os Magos das Trevas, que o Duque massacrou na semana passada, alegando que ele deveria ter lhes dado uma chance de se arrepender. Isso leva o Duque a lembrá-lo que aqueles Magos das Trevas massacraram civis. Mesmo assim, o padre acredita que deveria haver uma maneira de salvar ambas as partes, mas que o Duque Barmouth não é talentoso o suficiente para derrotá-los sem matá-los. Esse padreco ingrato. O Duque dá um sorrisinho e declara abertamente que está apenas cumprindo seu dever de proteger os fracos e punir os criminosos, e com uma voz de arrepiar, ele se vira e devolve a pergunta ao padre, perguntando se ele pode repetir o que acabou de dizer na frente das vítimas, fazendo-o ir embora humilhado. É isso aí, meu rei. Agora que a praga foi eliminada, a cerimônia começa com nossos bebês queridos indo de mãos dadas pelo corredor. No entanto, assim que o padre anuncia o noivado das crianças, outra praga aparece. Eles não foram convidados, mas mesmo assim estão aqui, o Duque Herbert e Rainer, que sorri para Izzy. Isso quase a faz vomitar, porque ela não consegue parar de pensar no abuso que sofreu nas mãos do ruivo, mas ela se acalma quando Yuta promete protegê-la. A multidão presta atenção quando Herbert revela que Izzy quase foi sua nora, levantando suspeitas de que os Barmouth tomaram a noiva para si. Dada a reputação de crueldade do Duque Callahan e a reputação de filantropia do Duque Herbert, os nobres especulam que os Barmouth deviam precisar de alguém para continuar a linhagem da família. O Duque Callahan fica furioso, mas Isabela intervém, declarando que ela escolheu voluntariamente se casar com a família Barmouth. Ela também solta que realmente não quer se casar com o desprezível jovem Lorde dos Rosemont, fazendo Rainer ficar tão envergonhado que ele ameaça dar um tapa na nossa garota. Mas Yuta rapidamente agarra sua mão com um olhar frio. Ele promete que nunca o perdoará se ele encostar um dedo em sua garota. Esse é o meu garoto, o Duque Herbert se intromete, alegando que Izzy está fazendo uma acusação ridícula e simplesmente humilhando seu filho sem nenhuma prova. Quem pensa que nossa garota não está preparada para isso? Isabela afirma.
que sabe quem está por trás do acidente do Lago Rowan. Este é um incidente bem conhecido entre os nobres porque o lago é um lugar que eles frequentam. Um dia todos os peixes do lago foram envenenados até a morte, e Izzy alega que Rainer estava por trás disso. Durante a investigação, foi descoberto que o culpado era um mago esmeralda, que colaborou com um mago das trevas. Mas se isso fosse verdade, eles teriam feito algo muito pior do que envenenar o lago. Izzy afirma que o falso culpado só confessou porque estava sob o patrocínio dos Rosamund, chocando a todos. Embora Herbert insista que ela não tem provas. Certo, Izzy não tem provas, mas ela conhece alguém que pode ajudá-la. Então ela espera que ele apareça. E Tiram, ele se apresenta, afirmando que está interessado em investigar, já que ele também acredita que o caso não foi tratado adequadamente quando a União dos Nobres lhes tirou os direitos. Esse bonitão loiro é Schmidt Coleman, o vice-capitão dos primeiros cavaleiros. O Império Burkel tem vários grupos de aplicação da lei: os guardas da União, dos nobres que preservam os direitos dos nobres, a Ordem de Godfrey, que é encarregada de crimes graves, como os dos Magos das Trevas, e as 3 divisões de cavaleiros. Os primeiros cavaleiros monitoram a segurança dentro da capital, os segundos cavaleiros supervisionam a segurança fora da capital, e o terceiro cavaleiro é responsável por incidentes gerais. Herbert dá um sorriso falso, dizendo que Schmidt pode fazer o que quiser, e então vai embora, deixando Izzy aliviada o suficiente para abraçar Yuta. Ela agradece a ele e a Callahan por estarem ao seu lado, fazendo Yuta corar de um jeito fofo. Ele ganhou uma recompensa. Após a celebração, Schmidt se ajoelha na frente de Izzy, pedindo para se tornar seu cavaleiro, mas tanto o pai quanto o filho rejeitam a ideia e o levam embora. Eu aceitaria você num piscar de olhos, senhor cavaleiro. Hoje, o Duque informa a Izzy que ela irá frequentar as aulas de Yuta de agora em diante, e os olhos dela brilham com a ideia. Ela sempre gostou de estudar desde pequena, mas os Rosamunds nunca a permitiram fazer isso no passado. Então só de pensar em todas as matérias que ela aprenderá com Yuta, isso a deixa encantada. Eu adoro como a nova família dela a está mimando. Ao entrar na sala de estudos, Yuta tenta encantá-la, dizendo que sugeriu ao Duque que eles estudassem juntos, mas ela não o ouve, porque está muito ocupada com os livros lindos. Parece que finalmente descobrimos quem é o rival de Yuta, pela atenção de Izzy. O tutor deles chega, e apesar de sua aparência exausta e desnutrida, ele é definitivamente fofo. Ele é Philip Meyer, e não parece gostar da nossa garota. Até que as aulas começam e Izzy responde a todas as perguntas dele perfeitamente. Do nada, nossa garota começa a se lembrar de seus pais, porque essa vibe de perguntas e respostas é uma coisa da família dela, o que a faz sentir falta deles. Philip é um estudioso brilhante, então muitos nobres insistem para que ele ensine seus filhos. Como ele precisava de fundos para sua pesquisa, ele decidiu aceitar o desafio, pensando qual a dificuldade de ensinar crianças, né? Foi aí que ele se enganou completamente e percebeu que era a pior coisa. As crianças inteligentes não estão interessadas em aprender. As que estão são lentas demais. E só o Yuta era agradável de ensinar. Então, encontrar Isabela, que consegue responder tudo, desde conhecimento trivial até profissional, é como ganhar na loteria para ele. Philip fica chocado ao descobrir que Izzy é a filha dos Quailers, que são considerados heróis acadêmicos. Ele instantaneamente se ajoelha e pede desculpas a ela por ter sido rude antes, o que nossa garota aceita, e eles retomam as aulas. A próxima aula deles é com Jane, que vai ensiná-los sobre música e dança, o que deixa a energética Izzy muito preocupada, porque ela nunca dançou antes. Yuta a anima sussurrando que também é a primeira vez dele, fazendo Izzy dar uma risadinha e admirar como ele sempre encontra um jeito de encorajá-la. Que fofos! No entanto, os pés dela parecem não ter sido feitos para a pista de dança, ao contrário dele, que parece estar à vontade, girando-a pelo salão. A aula termina com Yuta acompanhando a trêmula Izzy escada abaixo, quando uma cavaleira ruiva de rabo de cavalo pula do segundo andar para cumprimentar nossa garota. Oh, essa cavaleira felina parece ser muito divertida. Ela se apresenta como Belle, uma cavaleira da Ordem Gottfried, o que surpreende Izzy, porque apesar da fama deles,
ninguém realmente sabe sobre eles, então ver uma C é um sonho. Belly continua, agarrando a Izzy, a ponto de literalmente morder as bochechas dela, fazendo com que um cavaleiro de cabelo grisalho a salvasse, enquanto o outro cavaleiro briga com Belly por ela estar enlouquecendo. A ruiva é a Eric, e Jorgen, o mais calmo, se oferece para ajudar Izzy com seu treinamento. Como um pedido de desculpas, eles agora estão no campo de treinamento animados para ver o que Izzy consegue fazer, mas suas expressões rapidamente se tornam de tristeza quando descobrem o quão esforçada ela é. Yuta é seu único fã, e até os avisa para não falarem. Era negativamente sobre Izzy, afirmando que ela só é fraca porque vem de uma família de estudiosos, o que claramente não está ajudando ela. Enfim, Jürgen a aconselha a encontrar uma arma que funcione para ela, então por enquanto todos concordaram em exibir suas armas de especialidade. Bel usa um machado de batalha, Eric uma lança, e Jorgen, arco e flecha, o que deixa Izzy tão animada que ela não para de bater palmas. É a chance dela de experimentar o armamento deles. Mas como esperado, nada funciona para nossa pequena bebê. Então Jorgen propõe que eles vão para o anexo, onde talvez haja alguém que possa ajudá-la. Eu admiro como eles estão realmente ajudando, e não são apenas cavaleiros do tipo, nós vamos te proteger. A Ordem Godfrey cria armas e dispositivos para uso em guerra, mas quando abrem a porta do anexo, uma cavaleira nerd os surpreende. Ela começa a chorar falando sobre como não consegue mais trabalhar. Então, enquanto ela segura sua carta de demissão, Jürgen tem que segurá-la de um jeito fofo para impedi-la. A versão chibi dela é muito adorável. Quando ela percebe que Isabela está presente, ela se acalma e se apresenta como Caroline, a feiticeira esmeralda da alma da Ordem, que também é uma cavaleira. Isso surpreende Izzy, porque uma ordem de cavaleiros geralmente consiste apenas de pessoas fisicamente aptas. Neste mundo, existem vários tipos de magos, os esmeraldas, que herdam sua magia da Era dos Dragões, estudam ferramentas e são os do bem. Os magos das trevas, que extraem poder do vazio. E os magos vermelhos, que ficam em algum lugar entre as duas facções. É raro testemunhar uma maga esmeralda que também luta, então Izzy fica maravilhada. Ela então avista o projeto de uma ferramenta na mesa, que Caroline a deixa olhar. Mas aquilo confunde nossa bebê inteligente, porque não é um círculo ou um tubo, mas sim o design de uma bomba retangular. Apenas de relance, Izzy sabe que o design peculiar tem o objetivo de facilitar a instalação para que não role. Enquanto isso, Caroline diz com entusiasmo que está se preparando para criar uma bomba relógio. No entanto, Caroline está tendo dificuldades porque prender um pavio longo na bomba para uma explosão lenta não é uma opção. Os inimigos o notariam rapidamente. Isso leva Izzy a sugerir colocar o pavio dentro da bomba. Claro, existem outras variáveis a considerar, então Izzy fica envergonhada e pede para Caroline ignorar o que ela acabou de dizer. Mas querida, você acabou de acender uma luz na cabeça da cavaleira inventora. Depois de 1 minuto, Caroline agradece a Izzy e a leva para relatar essa ideia ao Duque. Devo dizer, a Caroline é realmente corajosa por invadir uma reunião e atrair a fúria do Duque por trazer sua nora. Quando ela diz que finalmente tem uma solução para a bomba relógio, graças à ajuda de Izzy, um cavaleiro alto e loiro se levanta e caminha em direção a ela, assustando Izzy. Mas parece que esse cara é apenas mais um fofo que é caidinho por sua incrível beleza e inteligência. Ele é Abraham, o vice-chefe, que tá tão honrado em conhecer Isabela que vai beijar sua mão. O que faz o Duque pegar a cabeça inteira dele como se fosse uma batata. Sim, Ziedi não está escondendo sua energia de sogro superprotetor. Ele já disse a Schmidt que se ele quiser ser o cavaleiro pessoal de Izzy, ele deve trazer a cabeça de um dragão para provar seu valor. Todos os cavaleiros estão ansiosos para caçar um dragão, especialmente por Izzy, o que a deixa envergonhada e vermelha. Mas todos ficam sérios quando o Duque diz uma única palavra, silêncio. Eu adoro que o padrão para se tornar o cavaleiro dela seja tão alto. 3 dias depois, Caroline completou o protótipo, que eles agora estão testando no campo de treinamento. A bomba deve explodir 3 minutos após ser acesa. Então o Duque espera calmamente enquanto Izzy reza fervorosamente pelo sucesso. Após 3 minutos, uma grande explosão acontece, indicando que a bomba relógio se tornou uma arma eficaz.
Izzy é pega de surpresa quando o Duque lhe dá um cafuné e um sorriso enquanto agradece por sua ajuda. Eu queria que pudéssemos vê-lo sorrindo mais, o Duque sugere. Enquanto eles estão fora em sua missão, ela deve usar o tempo para pensar em qual recompensa ela gostaria de receber, o que a deixa muito feliz. Durante a missão, Eric e Jorgen são designados para plantar as bombas relógio na caverna para destruir todas as pedras de névoa. Depois disso, eles retornam ao grupo, onde Callahan reclama com eles pela demora, fazendo com que os cavaleiros deem uma breve explicação. Depois de um tempo, a bomba explode, sendo um enorme sucesso. Depois de prender todos os magos das trevas e garantir que todas as pedras de névoa dentro da caverna foram destruídas com dano mínimo, Callahan sorri e planeja recompensar Izzy quando retornar. Hoje, Philip o informa que discutirá as plantas que crescem em cada região e suas qualidades, o que encanta essas pequenas fofuras. Isabela presta muita atenção aos ensinamentos enquanto pensa na recompensa que Callahan lhe prometeu. No entanto, ela sabe que, para pedir a recompensa, precisa ter conhecimento sobre ervas, então ela leva seus estudos a sério. Ela então aprende que algumas ervas podem beneficiar os humanos, enquanto outras são venenosas, como as ervas de âmbar encontradas em terras áridas, que podem fazer uma criatura viva adormecer ou ficar paralisada. Com esse conhecimento, ela se sente confiante de que sua ideia dará certo. Após a aula deles, Izzy se joga no sofá, sentindo-se exausta. No entanto, quando ouve um barulho do lado de fora, ela corre rapidamente para a janela, seguida por Yuta. Um sorriso largo se espalha por seu rosto quando ela vê Callahan em seu cavalo. Eles correm até ele para descobrir que a missão foi um sucesso. Ele sorri, gentilmente dá um tapinha na cabeça de Izzy e pergunta o que ela gostaria como recompensa. Ela então o informa com confiança que gostaria de sua própria arma, surpreendendo Callahan o Duque para por um momento antes de perguntar a Izzy o que ela pretende construir. Ela responde rapidamente que quer criar uma bomba de arremesso, o que confunde Yuta. Isso a leva a explicar que, como todas as bombas atualmente em uso são grandes e pesadas, ela está pensando em reduzir seu tamanho para portabilidade. No entanto, como não há pólvora suficiente para caber nessas bombas menores, a explosão resultante será menos poderosa. Então ela está pensando em usar uma pólvora que possa efetivamente fazer os inimigos adormecerem. Ela até sugere a ideia de prendê-la a uma flecha ou a uma besta, mas Yuta intervém rapidamente, insistindo firmemente que ela não precisa fazer nada disso, porque ele vai protegê-la. Yuta expressa sua preocupação com a segurança de Izzy e a aconselha a pensar em um presente diferente. No entanto, Izzy se lembra do momento em que ajudou Carolyn a completar o projeto e recebeu um elogio de Callahan por sua contribuição. Ela fica mais feliz quando realiza algo por conta própria, então ela diz a Baichel. Yuta, que realmente aprecia sua preocupação, mas quer se esforçar para ver o que consegue fazer. Yuta ainda quer protestar, mas Callahan o impede rapidamente, acreditando que ele está passando dos limites. Isabela segura gentilmente a mão de Yuta e pede que ele confie nela desta vez, o que o deixa todo vermelho e o faz ceder. Segurar a mão dele acabou totalmente com a briga. Que fofo! Desde aquele dia, Callahan tem apoiado muito. Izzy recebeu um anexo da Ordem de Gottfried, e ela pode construir sua arma com a ajuda de Carolyn. Elas conseguiram obter materiais de qualidade dos Winklers, graças ao pedido de Callahan. E para completar, o ferreiro de Barmouth estava lá para dar uma mãozinha. Depois de começar a desenvolver sua arma, seus dias se tornaram cada vez mais ocupados, visitando a oficina do ferreiro para verificar o progresso, discutindo a mistura, acertar a proporção dos ingredientes com o Philip e, além disso, testar a mistura com a Caroline. Ou ela está trabalhando em um estilingue feito para o tamanho da mão dela, sem ter a menor ideia de que Yuta a observa de longe, com um olhar triste. Um mês depois, sua fofa granada sonífera, MK1, está finalmente pronta para o teste. Confiante, ela entrega seu estilingue e a granada sonífera para Callahan, que acha uma boa ideia. Contudo, ele bufa de rir quando avista o javali, preparado para o teste, o que faz nossa pequena esclarecer que acredita que ele representa uma ameaça real. Callahan se prepara para o primeiro disparo, mira e lança a granada sonífera na direção do javali. O javali para de repente e desaba no chão, apagando de sono,
fazendo Izzy pular de alegria, enquanto Callahan fica de boca aberta. Ele pensa que Izzy sempre dá um jeito de surpreendê-lo, quando Magda corre até eles, chamando por eles desesperadamente. Eles receberam uma carta do palácio, endereçada a Isabela, dizendo que o imperador está convidando Isabela para uma festa do chá oferecida por ele e solicitando sua presença. Izzy sabe por que o imperador está organizando essa celebração para exibi-la ao lado de Yuta para todo mundo. O objetivo é convencer a todos de que o imperador está cuidando bem dela, já que a família dela dedicou a vida ao vazio, e que se eles fizerem o mesmo, o imperador também cuidará deles. Só de pensar em ser uma atração na festa, já a deixa exausta. O duque percebe e a tranquiliza, dizendo que eles não precisam ir se ela não quiser. Mas a nossa pequena quer aproveitar a oportunidade para mostrar a todos que está se dando bem com os Barmouths. Isso comove o duque e desperta seu lado competitivo. Então, eles correm para o cofre de joias, só para ela. A festa no palácio já começou, e os nobres estão conversando sobre o motivo da festa do chá do imperador, o noivado de Isabela e Yuta, e por falar nos protagonistas do evento, eles acabam de chegar com o duque, que está deslumbrante todo de preto, e nosso fofo casalzinho com roupas azuis combinando. Izzy percebe o desconforto de Yuta, e o garotinho admite timidamente que está só um pouco nervoso, porque é o primeiro evento oficial deles desde o noivado. A fofura dele derrete o coração de Izzy, mas ela rapidamente o acalma, dizendo que ele não precisa se preocupar, pois ela sempre estará ao seu lado. Nesse instante, o imperador se aproxima dele sorrindo e comenta que, graças a Izzy, a investigação do incidente do Lago Rowan foi reaberta. Ele tem aquele olhar sério que arrepia Izzy, e explica que o Duque Rosman pareceu ofendido com a reabertura do caso, tanto que recusou o convite para a festa de hoje. Porque ele está pressionando uma criança. Nossa pequena fica extremamente nervosa, com medo de ofender o imperador, e não tem a menor ideia de como responder. Eu ainda não consigo entender o imperador. Ele parece um vovozinho amigável, mas também é um sujeito astuto. Bom, ela amadureceu, tanto desde aquela época que agora consegue se impor e pedir desculpas pelo Duque Rosman ter se chateado com a reabertura do caso. Contudo, ela também acredita que, devido aos estragos daquele incidente, é crucial descobrir a verdade antes que seja tarde demais. O vovô fica impressionado, e ao ver como Izzy é articulada, percebe que as acusações dela sobre o incidente não são apenas um chilique infantil. O imperador se afasta, e o duque elogia a atitude de Izzy. Mas ela está preocupada de ter entrado para a lista negra do imperador. O duque a tranquiliza, dizendo que não precisa se preocupar, pois o imperador já sabe que os Rosmans e os Barmouth são rivais, então ele já esperava que Herbert não viesse, o que significa que o vovô só estava interessado em como ela responderia às perguntas dele. Talvez o vovô seja um cara do bem no fim das contas. Enfim, em toda a festa sempre tem uma garota que quer ser o centro das atenções, e hoje essa garota é a Lady Orys. Uma garotinha de cabelo roxo fica irritada quando Izzy rouba a cena, mas ela concorda que nossa garota é linda e adora que ela esteja usando o colar Lágrima de Sereia, o famoso tesouro guardado pela Ordem dos Cavaleiros de Gottfried. Sim, quando o duque abriu o cofre de joias, cheio de joias, Izzy escolheu a Lágrima de Sereia, sem saber o seu significado. O duque disse a ela que a joia era uma prova de seu primeiro caso, no qual ele teve que se esconder em uma caverna com uma sereia e uma criança para fugir de um caçador de sereias. A lenda, no entanto, evoluiu para uma fábula romântica que realiza o amor verdadeiro. Por isso, Orys fica maravilhada que Izzy o possua. Izzy nota uma criança adorável de longos cabelos loiros sentada sozinha e decide se aproximar para conversar, o que deixa a jovem garota sem graça. Orys aconselha Izzy a não se aproximar da Lady Lamper, pois ela vem de uma família humilde de barões. Mas nossa garota detesta a zombaria, porque isso a lembra do que ela passou em sua vida anterior. Para assustar Orys e fazê-la ir embora, Izzy grita que há uma abelha gigante, fazendo Orys sair correndo imediatamente com as outras crianças, o que faz Lady Lamper rir, e ela se apresenta como Ristay Lamper. A cena toda parece uma interação real entre crianças. Até eu achei a Orys adorável,
Na vida anterior de Izzy, Rusty era conhecida como a Invencível Rusty, porque ela era uma negociadora lendária que conseguia vender uma maçã podre para um comerciante e unir dois impérios com suas palavras. Herbert tentou fazer com que Rusty trabalhasse para ele, mas nunca conseguiu, então Izzy acredita que tirou a sorte grande se conseguir torná-la sua aliada. Para sua surpresa, ela não precisa fazer muito, porque essa garotinha tímida acaba de pedir para ser sua amiga, deixando Izzy corada e aceitando. Ela finalmente encontrou uma amiga e uma futura potência, ainda por cima. Enquanto elas conversam, um jovem rapaz loiro se aproxima e as informa que o programa oficial terminou, e todos estão reunidos no salão. Será que ele é um príncipe? Ao ouvir isso, as duas garotas entram em pânico e vão para o salão, onde Izzy encontra Yuta e apresenta Ricci a ele. De repente, ela ouve uma voz familiar e reconhece William e seus amigos, os capangas de Painter em sua vida anterior. Eles zombam de Izzy e chamam Yuta de cão de caça sujo, o que faz nossa garota revidar, afirmando que eles são os perdedores, enquanto Barmouth está cheia de pessoas incríveis que defendem a justiça. Isso enfurece tanto William que ele puxa o cabelo de Izzy, fazendo com que Yuta perca o controle e bata com o rosto de William no chão. Yuta ordena que William se levante e peça desculpas a Isabela, mas o garoto desmaia, chocando Izzy, porque ela nunca imaginou que o dócil e fofo Yuta, que ela conhecia, não era quem ela pensava que ele fosse. Yuta então sorri para ela e diz para não se preocupar mais. Quer saber, Yuta? Ótimo trabalho. A mãe de William se aproxima e começa a gritar, querendo saber quem ousou bater em seu filho. Mas, você não é o único que tem um pai. O Duque Callahan também chega para ver como estão seus filhos. William afirma que Yuta o agrediu sem motivo, o que causa um alvoroço com os nobres resmungando que os Barmouth estão abusando de sua autoridade. Então Ricci decide intervir, gritando que eles entenderam tudo errado. Ricci explica articuladamente o que aconteceu, deixando a mãe de William frustrada com ela. Mas Izzy defende rapidamente sua amiga, e não apenas ela. O garotinho loiro de antes, Nathaniel, também aparece para defender Ricci. Izzy não entende por que Nathaniel está ajudando, mas, ao contrário das minhas expectativas, ele não é o segundo interesse amoroso, e na verdade está interessado em Ricci Tuace. Agora que a verdade veio à tona, o Duque Callahan está pronto para punir William, mas o imperador aparece e pede que ele deixe para lá, algo que ele não tem escolha a não ser obedecer. Eles estão na carruagem voltando para casa, e enquanto o Duque elogia Yuta por proteger Isabela, ele o lembra que existe uma maneira melhor de fazer isso. Especialmente porque eles vão a uma festa organizada pelo imperador para ele e Izzy. Como resultado, Yuta fica de castigo por um mês, o que deixa Izzy triste. Mas o Duque a instrui a não consolar seu noivo. Assim que chegam em casa, Yuta tropeça e diz que está se sentindo estranho, antes de desmaiar, deixando todos em pânico. Enquanto isso, na propriedade Rosemond, Herbert está frustrado porque Callahan aumentou sua segurança, tornando impossível para ele alcançar Izzy. No entanto, um homem encapuzado diz para ele relaxar, pois se não conseguem pegar Izzy, eles podem simplesmente tomar a casa Radgran diretamente. Ele concorda em ajudar Herbert em troca de algumas das pedras de névoa que ele possui. Yuta se vê em um sonho onde ouve alguém chorando e fica surpreso ao ver seu pai parado ali enquanto sua mãe chora. Então ele grita para chamar a atenção do pai e sacode seu manto, exigindo saber por que ele não está ajudando sua mãe. Contudo, em um instante seus pais desaparecem na sua frente, e ele começa a chorar, aterrorizado e sozinho no espaço escuro. De repente ele sente alguém tocar sua cabeça e chamar seu nome. Ele acorda e vê Izzy, que fica assustada ao vê-lo acordado. Ele rapidamente pergunta se ela está com medo dele agora. Izzy prontamente balança a cabeça, negando. De forma brincalhona, ela cutuca o nariz dele e diz que ele só deve usar sua força para proteger alguém ou ao enfrentar alguém mais forte. Izzy enfatiza que a violência nunca é a resposta, e eles fazem uma promessa de dedinho para selar o acordo. Sim, ele pode ser um pouco intimidador às vezes, mas no fim das contas, Yuta sempre será aquele Yuta carinhoso e protetor que ela adora. Após a recente festa do chá, Nathaniel enviou um convite,
expressando seu desejo de se aproximar dela e de Yuta. No entanto, Izzy percebe que a verdadeira motivação dele é usá-los para ver Rice novamente. Apesar de se sentir culpada, ela sorri para Rice, sabendo que fazer amizade com eles, Nathaniel, é essencial para a chance dela de recuperar a herança de seus pais mais tarde. Então, naquele dia, ela e Rice vão às compras procurar um vestido para a festa. No dia da festa do chá, Izzy ainda não consegue acreditar que foi convidada para um evento organizado pela família Hellbarrett, que as recebe calorosamente. A casa do Marquês Hellbarrett está no ramo bancário há gerações, e seu banco central é conhecido como o mais seguro do império. Ela se lembra que em sua vida passada Herbert a levou à força, ainda jovem, para o banco e exigiu que abrissem seu cofre, usando sua autoridade. No entanto, Nathaniel se recusou firmemente, afirmando que isso violaria o contrato, o qual estabelece que apenas Isabela pode herdar o cofre quando atingir a maioridade. Apesar das preocupações de Izzy sobre como o dia transcorreria, o chá e os doces são deliciosos, a luz do sol é aconchegante e as conversas são agradáveis. Nathaniel, de repente, pergunta sobre o cofre que ela tem no Banco Central. Isabela esclarece que é uma herança de seus pais, mas admite que não faz ideia do que há dentro. Nathaniel acha isso estranho, visto que eles já haviam catalogado tudo no cofre e enviado uma lista para ela. Izzy então suspeita do envolvimento de Herbert, já que a correspondência sumiu sem deixar rastros. Para sua surpresa, Nathaniel pergunta se ela quer ir ver, o que a deixa confusa. Isso faz acrescentar que está falando do cofre dela. Izzy se levanta num pulo, toda animada, e pergunta se ela pode mesmo inspecionar seu cofre, o que faz Nathaniel dar uma risadinha. Ele então explica que o cofre pertence somente a ela, embora o contrato afirme que ela não pode retirar o que está lá dentro. Até atingir a maioridade, ela pode confirmar todos os itens em seu cofre. Ele é um bom garoto. O Banco Central fica bem perto da propriedade dos Hellbarrett, o que permite que cheguem lá rapidamente, e o prédio é espaçoso, o suficiente para abrigar 100 cofres particulares. Nathaniel diz a ela que seu cofre é o número 71, e todos eles param na frente dele. No entanto, Izzy observa que o banco é tão grande que ninguém provavelmente notaria se algo sumisse. Nathaniel então abre o cofre, e quando Izzy entra na sala, seus olhos se arregalam ao ver o cofre de seus pais. Dominada pela emoção, ela começa a chorar, com saudades dos pais, e pedindo desculpas por ter demorado tanto para chegar lá. Nathaniel entrega a ela a lista do bibliotecário deles, que contém breves resumos de cada item. Izzy procura rapidamente pelo Radgrund na lista, mas fica surpresa ao vê-lo marcado como um item não identificado. Isso leva Nathaniel a mencionar que tentou pesquisar sobre ele e encontrou uma lenda associada à coroa. Há muito tempo havia um rei que buscava o domínio, e um dia, o rei recebeu a coroa de Radgrund, de um país derrotado. Ele usou a coroa para exibir seu poder, mas infelizmente ele entrou em estado vegetativo, e nunca mais recuperou a consciência. Ele permaneceu nessa condição, inalterado e sem envelhecer, até que um de seus súditos decidiu remover a coroa. Assim que a coroa foi retirada, o rei imediatamente começou a envelhecer, e por fim, morreu. Ao ouvir uma história tão assustadora, as 3 crianças ficam com uma cara de traumatizadas. O grupo então decide voltar, mas Izzy vê uma poeira estranha que a deixa desconfiada. Ela surta quando detecta um traço de magia negra vindo do cavaleiro que está parado ali. Ela rapidamente esbarra nele e vê letras que parecem familiares, o que a leva a crer que um mago das trevas esteve ali antes de seu cofre. Izzy então diz a Yuta com urgência que eles precisam voltar para casa. De volta em casa, o Duque está ocupado com sua papelada e prefere não ser interrompido. No entanto, quando Izzy coloca o frasco em sua mesa, ele para e pergunta onde ela o encontrou. Poeira negra é o resíduo deixado por magos das trevas quando usam magia negra. E quanto mais fina ela for, mais habilidoso é o mago. Isso é algo que deveria ser revelado só após a explosão do vácuo, em alguns anos. Então Izzy se pergunta como Callahan sabe disso. E Callahan sente o mesmo. Ele não consegue entender como uma criança sabe disso, quando nem ele sabia. Até que alguém lhe contou sobre a poeira negra. De qualquer forma, este é um assunto para outra hora, pois é o momento de investigar, porque caras maus estão sem dúvida atrás
da herança de Easy, o que a leva a fazer aquela cara engraçada por ter conseguido convencê-lo. O Marquês Helbard fica desesperado ao descobrir que seu banco está sendo alvo de magos das trevas. Então, conforme instruído pelo Duque, ele imediatamente relata a situação à divisão dos primeiros cavaleiros. Naquela noite, um cavaleiro enorme chamado Fred Akam, o chefe da primeira divisão, aparece com uma expressão irritada, porque Callahan está tentando roubar a investigação do Banco Central dele. Ele até fala sobre como seu cabelo ficou grisalho por causa dele, quando antes era um preto saudável. Espere, ele até que é bonito. No entanto, Callaghan afirma casualmente que a situação agora está sob sua jurisdição, devido ao envolvimento dos magos das trevas, e assim que ele termina de falar, uma pedra de fumaça é atirada perto deles. O Duque protege Easy enquanto pede para Fred cuidar de Yuta, enquanto monstros gosmentos começam a sair. Esta é a primeira vez que Easy encontra algo tão assustador. Então, o Duque a carrega, aproveitando também a oportunidade para compartilhar uma lição importante. Ele diz a ela para se lembrar do medo que está sentindo nesse momento, para que da próxima vez ela não sinta medo de novo. Por outro lado, o Duque é simplesmente de outro nível. Quando monstros pulam nele, ele fica muito sério e está pronto para enfrentá-los com as próprias mãos. Mas não se preocupe, o Fred dá cobertura para ele com aquela arma enorme que ele tem. El e os outros cavaleiros libertos finalmente chegaram para ajudar. Essa é a deixa para o Duque ir proteger o cofre particular da Easy. Para a surpresa dele, Easy agarra o casaco dele ansiosamente, pedindo para ele levá-la junto. Ela se sente mais segura com ele e está determinada a proteger o cofre de seus pais. Mais uma vez, o Duque se convence. Então ele a carrega no colo e corre rapidamente para o local, mas eles se deparam com algo ainda mais assustador do que aqueles monstros, gosmentos de antes. Acontece que os magos das trevas oferecem pessoas como sacrifício, e quando as vítimas são pegas pela névoa escura, elas perdem o controle de seus corpos e se transformam nessas figuras sem mente, com uma fumaça preta saindo dos olhos. O Duque acerta o coração com uma facada, enquanto pede desculpas, sabendo que essa é a única maneira de ajudá-lo a encontrar a paz. Easy assiste a tudo diante dela e não consegue deixar de cerrar o punho, percebendo o quão perversos os magos das trevas podem ser. Isso é muito mais sombrio do que eu esperava. Eles finalmente alcançam os magos das trevas, mas decidem espionar primeiro e os ouvem discutindo. Alguns dizem que deveriam pegar coisas mais preciosas em vez de apenas a coroa de Radgrum, e o de cabelo branco os chama de simplórios. Ele critica os magos das trevas de baixo nível por revelarem sua localização devido aos seus enormes rastros de poeira sombria, e lembra a eles que o Duque Callahan está dentro do prédio. Como ele acredita que eles só vão atrapalhar, ele decide atacá-los com força suficiente para perfurar o cofre, levando o Duque a suspeitar que ele é a mente por trás do incidente desta noite. Percebendo que esses magos das trevas têm um círculo mágico de teletransporte nas costas das mãos, parece que atacar o homem de cabelo branco não é mais uma opção, já que ele certamente desapareceria num piscar de olhos. Eles precisam pegar o cara, e o Duque simplesmente diz: Isabela pode dar conta disso, o que a deixa totalmente em choque porque ela pensa que esse é o momento em que ela finalmente vai despertar seus poderes. Eu também pensaria a mesma coisa, mas sinto muito te desapontar, querida, mas você não tem poder nenhum. O Duque está apenas se referindo à sua granada de sono. Easy não tem confiança em suas habilidades, o que leva o Duque a dizer que, com esse nível de determinação, ela não conseguirá proteger o cofre, muito menos a si mesma. Isso a faz lembrar da promessa que fez a si mesma de não permitir que ninguém tirasse nada precioso dela novamente. Então Easy dispara sua bomba de sono com a ajuda do Duque. O homem de cabelo branco tenta revidar, mas foi mal, só que não, isso tem um efeito sonífero instantâneo. Easy finalmente consegue ver a coroa de Radgrum ao lado do mago das trevas adormecido. O Duque já amarrou o mago, o identifica como Elvio Salvati, um dos mais poderosos magos das trevas, junto com seu irmão mais velho, Caesar. Os monstros desaparecem assim que Elvio desmaia, e todos os magos das trevas, incluindo Elvio, são capturados com sucesso. Depois daquele dia,
A notícia do assalto se espalhou como fogo, mas o que realmente intriga a todos, especialmente o imperador, é o fato de que o culpado foi capturado pela nora de 9 anos de idade do Duque Barmouth. Até mesmo a atmosfera na propriedade Barmouth a deixa envergonhada, enquanto todos os criados olham para ela com orgulho. Mas Izzy entende que isso só aconteceu porque o Duque a ajudou, então ela decide fazer algo hoje para expressar sua gratidão. Graças a Magda, a Izzy prepara umas madalenas e as embala em caixinhas adoráveis. E as entrega para todo mundo seus professores, os cavaleiros Godfrey, Winkler, Nathaniel e Rhys, e especialmente para o Yuta e o Duque, enquanto agradece timidamente a pai e filho por tudo que eles fizeram por ela. O Yuta começa a chorar, e o Duque fica suando frio, achando que esse é o jeito dela de dizer adeus. A Izzy não consegue se segurar, cai na gargalhada e diz que está apenas super grata e animada para passar mais tempo com eles. Eles são muito fofos. No palácio, o vovô reúne todas as 5 grandes casas ducais para compartilhar a emocionante notícia de que planeja recompensar a Isabela com uma medalha de honra de 4ª classe por sua contribuição para salvar o Banco Central. Isso simboliza que alguém manteve a segurança do império. No entanto, há discordância, porque muitos acreditam que a Isabela é jovem demais para receber uma, mas a verdade é que eles simplesmente não querem que a Casa Barmouth ganhe mais medalhas, então Burger Burt diz que eles precisam tomar uma atitude contra a Isabela, porque ela tem uma arma poderosa, o suficiente para capturar um mago das trevas. Enquanto isso, o sábio e velho Duque Matias, que é o juiz principal, propõe que eles realizem uma audiência, e o imperador concorda. Contudo, após a reunião, o Duque Herbert chama o Duque Matias discretamente. Ele mostra um envelope que com certeza é suborno. Alguns dias se passaram, e a Izzy está se sentindo bem nervosa com a audiência. Gilbert e Yuta, seus acompanhantes do dia, estão fazendo o melhor para encorajá-la e até mesmo garantem, de forma casual, que se algo der errado, eles estão prontos para sequestrá-la e tirá-la de lá. Eles estão mais do que dispostos a correr o risco, hahaha. A audiência começa e o juiz, Duque Matias, pergunta diretamente sobre a arma da Isabela, perguntando se foi ela quem a criou. Nossa pequena confirma e a chama de Shrinade, explicando que ela apenas nocauteia os inimigos com sua habilidade de sono. Essa explicação é tudo o que a ameaça de Bigode precisava. Como o Duque Matias valoriza a lei e a ordem, não há chance de ele permitir que uma criança carregue tal arma. O Duque Matias expressa que a arma dela representa uma ameaça para os outros, e ele não está se referindo a ela usando-a, mas sim a chance de que possa acabar nas mãos das pessoas erradas. Se alguém conseguir recriar uma arma como essa, isso poderia levar a mais crimes, como roubos se tornando mais fáceis. Pior ainda, alguém poderia aprimorá-la e adicionar veneno. A Izzy nunca imaginou que sua Shrinade pudesse ter um potencial tão assustador, mas ela tem uma ótima ideia, dizendo que pode limitar sua produção em massa, solicitando uma patente. Essa abordagem garantirá que ela seja regida pela lei imperial, permitindo que eles impeçam que sua tecnologia se torne pública. O Duque Herbert intervém, dizendo que o sistema de patentes é inútil se o produto for vendido no mercado negro. Ele também enfatiza que o Duque Barmouth não é um guardião adequado, por permitir que uma criança crie algo assim. Parece que os nobres estão começando a apoiar o Herbert, e até mesmo o Duque Matias está considerando a ideia de encontrar um novo pretendente para a Izzy. Blá blá blá, já chega de papo furado, certo? É hora do papai dar a opinião dele na audiência. Ele diz que a Isabela não é uma criança qualquer. Ela é uma cavaleira em treinamento da Ordem Godfrey. Ele mostra o documento oficial para provar, o que faz a Izzy internamente gritar, porque ela não fazia ideia de que ia se tornar uma cavaleira. A TOHN, meu caro senhor, essa criança nem consegue segurar uma espada ainda. Enfim, a ideia principal aqui é que os cavaleiros podem usar as armas que quiserem, então a Izzy usar a Shrinade não tem problema nenhum. Herbert e todos na sala ficam em polvorosa, mas o juiz Matias encerra a audiência sobre permitir que Isabela use a Shrinade. Ele reconhece como a arma dela ajudou a capturar magos das trevas, e como resultado ela será premiada com a medalha de honra. Herbert sai furioso, porque Matias não engoliu a conversa dele.
Olha, seu feioso, você não entendeu nada sobre o velhote. Ele preza pela honestidade e odeia qualquer tipo de falsidade ou corrupção. É ótimo ver mais gente do bem na mansão Ludgar. Elvio desabafa suas frustrações com seu irmão, que tomou a forma de um rato. Ele expressa sua determinação em agir contra os Godfrieds, já que eles o alimentam 3 vezes ao dia, conversam com ele e até lhe fazem cócegas como forma de punição. Muito cruel de fato. Mas antes que Elvio possa fazer isso, Caesar volta à sua forma humana e usa magia de teletransporte para tirar seu irmão da prisão. Tá, mas por que ninguém está vigiando um mago das trevas tão poderoso? Enquanto isso, na propriedade Balmouth, todos os cavaleiros estão comemorando alegremente enquanto o Duque Callahan anuncia oficialmente que Isabella começará sua jornada como cavaleira em treinamento. Nossa pequena só fica lá, parada, confusa, enquanto todos a parabenizam, especialmente Abraham, o vice-chefe mais dramático, de todos, que está chorando e até preparou uma faixa para ela. No entanto, Izzy vê Yuta parado ali, e sabendo como ele pode ser protetor, ela acha que ele pode não concordar com sua entrada para os cavaleiros. Para sua surpresa, Yuta sorri e a parabeniza, mas ele simplesmente passa por ela para ajudar o Duque a se preparar para a cerimônia de nomeação, o que deixa a nossa garota bastante confusa. A cerimônia de nomeação está acontecendo e uau! Eu simplesmente amo ver a Izzy naquele uniforme todo preto dos Cavaleiros de Godfrey. Desta vez, ela usa uma expressão determinada em vez de confusa, prometendo se tornar alguém que protegerá os fracos. Depois do dia em que Izzy se tornou oficialmente uma cavaleira, o imperador a premiou com uma medalha, e todos os nobres presentes expressaram sua alegria por ela. Estou muito ansiosa para vê-la e o Yuta crescerem e se tornarem cavaleiros incríveis. Isabella nunca pensou que se tornaria a pessoa que é hoje. Em sua vida passada ela morreu sozinha em um sótão pequeno e escuro, então seu objetivo era simplesmente escapar dos Rosenmunds. No entanto, agora ela se tornou mais corajosa e promete se defender. Tudo graças ao Duque e a Yuta, que acreditam nela. Naquela noite, o Duque passa em seu quarto com uma aparência séria e inesperadamente pergunta quem ela é, deixando-a um pouco surpresa. Inicialmente, Callahan a via como uma jovem audaciosa, mas, ao observá-la mais de perto, ele nota como ela sabe das coisas como se já as tivesse vivido. Ela sabe sobre o pó sombrio e possui uma inteligência que supera sua idade. Izzy se sente um pouco desconfortável e está considerando compartilhar a verdade com ele. No entanto, como isso envolve o fato de que ela usou os Balmounts para escapar dos Rosenmunds, ela teme que o Duque fique muito decepcionado e possa mandá-la embora. O confronto a ajuda a ver que ela ainda é aquela garotinha assustada no quarto escuro. Quando o Duque percebe que ela está tremendo, ele gentilmente a tranquiliza, dizendo que não está ali para pressioná-la e que pode esperar até que ela se sinta pronta para compartilhar tudo. Depois disso, ele entrega a ela um monte de cartas antigas que foram deixadas por seus pais, que ele encontrou por acaso no cofre secreto real. Izzy fica realmente chocada e começa a chorar. Quando ela abre uma carta, seus pais revelam e explicam que alguém precisa investigar o vazio para ajudar os afetados pela névoa sombria. Eles se desculpam e dizem o quanto a amam profundamente, o que a leva às lágrimas. Quer dizer, foi uma péssima decisão, mas obrigada por dar um desfecho a isso. Hoje, nossos pequenos estão andando pelo corredor, mas a Izzy sente que todo mundo parece estar olhando para eles, ou mais especificamente para o Uta. Ela também percebe como seus professores e outras pessoas conversam com o Uta em particular, o que a deixa ansiosa e sentindo que está sendo deixada de lado. Ela conta tudo para Jenna Ferreira, e a Jenna responde que ela só precisa aguentar firme por mais 10 dias, pois será o aniversário do Uta, o que a surpreende muito. Ela vai até a Magda, com lágrimas nos olhos, perguntando por que ninguém mencionou esse evento tão especial. Isso faz com que a vovó explique que pensou que o Duque já tinha contado isso para ela. Quando Izzy menciona que gostaria que o Uta tivesse pelo menos dado uma dica, Magda conta que todo ano o Duque e todos os outros preparam um presente de coração para o Uta, mas nenhum deles parece deixá-lo animado, então Magda acredita que Uta só quer poupá-la da preocupação.
Agora que Izzy para pensar, ela percebe que não sabe muito sobre o Uta, por isso ela não sabe o que dá de presente para ele. Belly aparece, de repente, e ouve suas preocupações, sugerindo que os melhores presentes são os mais caros. Então, elas vão para a sala do tesouro. A Belly e eu podemos ser melhores amigas. O Duque entregou a chave para ela, permitindo que entrassem, mas a Izzy não pode tocar em nada. Belly a tranquiliza, dizendo que elas vão apenas se inspirar ali. Enquanto olham ao redor, elas avistam o colar de pedra da lua, que desperta uma ideia maravilhosa, trazendo um grande sorriso ao rosto de Izzy.